Fala, homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos discutir um tema que é muito importante e que é uma dúvida frequente, tanto no meu consultório quanto lá no meu perfil no Instagram e também aqui no YouTube. Será que a tadalafila vicia? Já vou adiantando que a resposta é sim e não. No vídeo eu vou me aprofundar muito sobre esse tema, inclusive eu vou dar dicas de como você minimizar os riscos. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual do homem. Então já peço para você deixar seu like para fortalecer o meu trabalho nesse canal e se inscrever no canal ativando as notificações para ficar sempre por dentro de novos vídeos que forem produzidos. Combinado? Então vamos lá para o vídeo. Gente, quando a gente fala de vício, a gente tem que se aprofundar um pouco nessa questão, porque existe um pouco a diferença do que é um vício farmacológico e do que é o conhecimento popular sobre situações que viciam. O vício, geralmente ele é iniciado, ele é induzido por alguma substância, comportamento ou até medicamento que geram resoluções rápidas ou que trazem um prazer momentâneo e que faz com que o seu corpo queira cada vez mais acesso a essas substâncias. Existem medicamentos que viciam, de maneira geral? A resposta é claro. Então, medicamentos como medicamentos para dor ou medicamentos ansiolíticos para dormir, eles causam uma interferência no funcionamento do seu sistema cerebral, do seu sistema do seu corpo. Inclusive, a Anvisa caracteriza os diferentes tipos de remédio quanto ao seu grau de dependência que podem causar. Então, remédios que viciam geralmente são tarja preta, tem uma alta regulação na sua prescrição, uma vez que elas podem fazer muito mal para você. Então vamos explorar um pouco mais como funcionam esses remédios que viciam. Eu vou usar aqui o exemplo do remédio que é utilizado para dormir. Então vamos dizer que você dorme mal, tem insônia, problemas para dormir. Na hora que você toma um medicamento desse, um ansiolítico, um calmante, como o clonazepam, que é o Rivotril, ou o alprazolam, que é o Frontal, ou o lorazepam, enfim, qualquer um dessa natureza, dos benzodiazepínicos, você vai ter uma resolução rápida e direta do seu problema. Você toma ele e vai dormir que nem um bebê. Só que aí, no uso continuado, todo dia você vai dormir bem por um certo tempo. Vamos dizer que você usa esse medicamento por cerca de 1 mês ou até 6 meses. No dia que você parar a usar a medicação, você vai tentar dormir e você não vai conseguir dormir de jeito nenhum. Antes você dormia mal. Agora você não dorme de jeito nenhum. Então esse medicamento ele trouxe um compromisso à sua função natural de dormir. Inclusive eles trazem a característica muito comum que é a síndrome de abstinência. Alguns medicamentos para dor, por exemplo, alguns opioides, como a morfina e seus derivados, quando você para de tomar esses medicamentos para controlar aquela dor, não só a dor fica pior, como você pode ter sintomas de tremedeira, suor, o seu corpo necessitando, exigindo aquela substância. Então, deixando bem claro, do ponto de vista farmacológico, a tadalafila não causa dependência. Inclusive, ela é vendida e encontrada no Brasil sem receita médica, porque ela não é caracterizada como uma substância que interfere no seu funcionamento. Então, lembrando, de maneira geral, como que funciona a tadalafila, você tem que ter um estímulo sexual, receber, digamos assim, um estímulo através dos órgãos do sentido, tem que ter uma estimulação na região genital para que o óxido nítrico seja liberado lá no seu pênis e isso gere uma dilatação dos vasos e um acúmulo de sangue lá dentro. A tadalafila, ela vai impedir a degradação do óxido nítrico. Então aquilo que você gera é intensificado, é amplificado pela tadalafila. Isso vai te deixar mais rígido. Você pode usar a tadalafila por meses e anos. No dia que você parar, você vai ter a sua função preservada. Você vai continuar acordando com a sua rigidez, você vai continuar sendo capaz de ter uma rigidez ao seu estímulo, apesar de ser um efeito um pouco mais baixo do que na presença desse remédio. Então, do ponto de vista farmacológico, ela não causa dependência. Só que a gente costumeiramente vê pessoas que têm dificuldades de largar o uso da tadala. E aí, gente, aí é onde entra um conhecimento mais aprofundado que eu quero que vocês tenham. A tadala em si não vicia, mas o que ela pode gerar é uma dependência psicológica para resolver um problema de falta de confiança.
Então, muitas pessoas que estão inseguras, estão preocupadas, querem fazer, né, querem mostrar ali uma performance excelente na hora H, elas podem se sentir um pouco fragilizadas e elas tomam esse remédio como uma maneira de dar um boost, uma melhorada na confiança. Então, o que vicia não é a tadalafila, mas é a sensação de tranquilidade e confiança que ela pode gerar em alguns homens que geralmente não desenvolveram um bom repertório. Tá? Então, essa é a grande questão que a gente vai explorar aqui um pouco mais agora. Primeiramente, eu queria fazer uma divisão que é muito importante entre homens que têm disfunção erétil, que têm uma doença e precisam de um tratamento, para homens que não têm nenhuma dificuldade de ereção, mas estão fazendo uso para performance, também chamado de uso recreativo. Deixar bem claro, gente, que para pessoas que têm disfunção erétil, esse seu medo e preocupação com o vício ele deve ser completamente abolido. Né? Você tem uma disfunção, você precisa melhorar. O medicamento é um dos, em medicina, um dos medicamentos mais eficazes para resolver esse tipo de problema. Né? Então você nunca pode se viciar por um tratamento que você precisa. Né? É que nem você dizer que um paciente que tem pressão alta não deve tomar remédio para pressão alta porque vai baixar a pressão e ele vai ficar viciado nesse remédio. Tá? Isso não é pertinente. É que nem você dizer, eu, por exemplo, que tenho problemas de visão, de refração, eu preciso usar óculos para enxergar, aí eu vou falar, não vou usar minhas lentes porque eu vou ficar viciado. Tá, gente? Isso não é correto. Né? Eu preciso usar óculos porque eu tenho um problema crônico que é compensado pelas minhas lentes. Como também um sujeito que tem pressão alta precisa tomar os remédios. Eu diria que até de certa forma burrice você não tomar esses remédios, porque isso vai trazer muitas consequências lá na frente. Mesma coisa para ereção. Se você tem disfunção, você tome tranquilo esse medicamento sob supervisão médica e acompanhamento dos parâmetros, que é a melhor coisa que você faz. Então a dependência, de certa forma psicológica que ele pode trazer, é preocupante apenas para esse grupo de homens que não tem dificuldade. Tá? E aí eu vou explorar algumas estratégias, algumas maneiras para que você minimize a chance de criar essa dependência. Tá? A primeira delas, sem dúvida, é você evitar o uso banal de toda e qualquer circunstância que você vai ter uma relação. Então, se você não tem dificuldade, você já tem uma atividade que é prazerosa, com a sua esposa, com alguma parceira, ou se você tem várias parceiras e várias que você já tem um histórico positivo, minha sugestão é não banalize o uso dessa medicação. Eventualmente, o uso recreativo ele também é previsto. Guarde para situações especiais, uma situação em que você eventualmente quer fazer uma brincadeira, quer ir com várias mulheres, ou eventualmente numa situação que você vai fazer uma viagem, você está muito cansado e tem que performar várias vezes já pela dinâmica do relacionamento que você tem, aí tudo bem, tá? Então, guarde o medicamento, valorize o efeito dele para situações especiais. No dia a dia que você realmente não precisa, não se habitue a esse uso. A segunda dica é para pessoas que já estão utilizando e percebem que sem a tadalafila não tem mais a mesma pegada, estão ficando sem confiança, estão ficando ansiosos. Então, para essas pessoas, eu vou sugerir a questão do desmame. Tá? Não use apenas quando for ter relação. Em vez disso, você pode migrar para um uso contínuo e diário, que esse medicamento permite. Então, você vai tomar 5 miligramas todo dia. Eventualmente, se você toma de demanda e está sentindo falta da agência desse remédio para te dar aquele up, então você toma também, a princípio, além do diário, toma o de demanda, nas primeiras relações. À medida que você for se sentindo confiante, for estabelecendo, a gente vai diminuindo vai desmamando o uso de demanda e mantém apenas para o uso contínuo 5 miligramas ao dia. E eu sugiro que seja feito de forma bem lenta, tá, gente? Não é de semana a semana, é de mês a mês. Então, de repente, os primeiros 2 a 3 meses você mantém o uso contínuo, mais a demanda. A partir do 3º, 4º mês, você tira a demanda e deixa só contínuo, tá? Por mais 2 meses. A partir daí, 5º, 6º mês, você baixa para um comprimido em dias alternados. Depois, mais 2 meses, você deixa apenas um comprimido de 5 miligramas, tá? Nas terças e nas sextas, 2 vezes por semana. E a partir de então, você pode usar só um comprimido todas as sextas. E ao final, talvez de 1 ano, ou entre 6 meses e 1 ano, a depender da velocidade que isso seja feito, e inclusive eu sugiro que seja feito sob acompanhamento médico,
você pode passar então para aquele uso recreativo que eu falei, apenas em situações especiais. Tá? Desta forma, você consegue largar aquela necessidade do uso do medicamento. E se você de repente nunca usou, então pega essas dicas e já aprenda a usar de forma sábia, de forma segura, para não desenvolver essa questão de dependência psicológica. Tá? E a última estratégia que eu quero trazer, gente, é a gente aprofundar o real motivo por que as pessoas estão buscando a tadalafila de uma forma muitas vezes desnecessária. Porque as pessoas estão faltando confiança na hora H. Então, tadalafila é só, digamos, um paliativo, né? É só uma cortina de fumaça. O que você realmente precisa é desenvolver a confiança. Então, a dica é: procure melhorar a sua confiança na hora H. Inclusive, para melhorar a confiança, você não pode focar apenas no seu pau. Tá? Você tem que desenvolver os 3 fatores da confiança suprema, que é o que eu trago no meu desafio de 21 dias. Inclusive, gente, eu vou deixar aqui fixado aqui no comentário um link de acesso onde vocês podem acompanhar quando as turmas são abertas. Eu abro algumas turmas por ano e vocês podem eventualmente ter acesso a essa metodologia que vai transformar vocês em máquinas de prazer na hora H. Mas o que eu basicamente trabalho é que você não foque apenas no seu pau, na sua rigidez. Você tem que trabalhar questões do seu corpo supremo. Então, se você está acima do peso, você tem que emagrecer. Você tem que fazer atividade física, que isso libera substância no seu corpo, que te deixa mais relaxado, que te deixa mais potente, que aumenta a sua testosterona. Além disso, trabalhar questões da mente suprema. Então, estratégias de respiração, de relaxamento, de controle dos pensamentos, para você cada vez mais ter pensamentos afirmativos e tranquilos na hora H. E, por fim, exercícios que melhorem a circulação do seu amigão sem precisar da tadalafila. Tá, gente? Então, essas são as dicas que eu gostaria de trazer para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que tenha acrescentado para vocês a tirar esse mito que tadalafila não vicia, mas é o uso descontrolado por pessoas que não têm problemas e que acabam não desenvolvendo a confiança de forma adequada. Tá? E é esse comportamento que a gente tem que evitar para não trazer problemas. Se você seguir o que eu falei aqui, isso não vai acontecer com você. Gostou desse vídeo? Então, mais uma vez eu peço, se você ainda não fez, deixe agora seu like para fortalecer o nosso trabalho e se inscreva no canal ativando as notificações. Lembrando, eu sou o Dr. Eduardo Miranda, eu sou um médico dos homens e eu vou te mostrar como se transformar em uma máquina de prazer na hora H em 21 dias.